Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira e, como de costume, vamos realizar mais um encontro da nossa Escola da Fé, procurando nos aprofundar no conhecimento da nossa fé através do estudo do Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente a partir da leitura do compêndio do Catecismo. Então convido você a ter em mãos o seu compêndio, também o seu Catecismo e a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus aos céus, mistério esse que nós celebramos na liturgia da Igreja há poucos dias. Portanto, o texto bíblico certamente está bem fresquinho na nossa memória, mas nós vamos acompanhar mais uma vez. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos rezar pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza, nos faça perceber aquilo que Deus deseja que percebamos, e que esse momento que vamos passar juntos seja um momento de aprofundamento da nossa fé, para que essa fé seja melhor vivida, melhor rezada, melhor celebrada. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora então proceder à leitura da questão 132 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. No último encontro nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Hoje vamos falar sobre a sua ascensão. Lembrando que o Catecismo pega a nossa profissão de fé, o símbolo apostólico, o credo, que é assim chamado de credo por conta da profissão de fé rezada em latim. A primeira palavra em latim do creio é justamente credo. Então, creio é credo em latim, por isso nós chamamos a profissão de fé ou creio de credo. É o credo apostólico, símbolo apostólico. O Catecismo nos apresenta a fé sistematizada, organizada, ponto a ponto. Não é algo aleatório, mas o Catecismo nos apresenta a nossa fé de modo sistematizado, ponto por ponto, a uma construção, uma apresentação organizada do conteúdo da nossa fé. Então, seguimos até certo ponto a ordem cronológica dos fatos na vida de Jesus. Então Jesus padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Então nós seguimos no nosso estudo essa organização, essa sistematização do credo que passou para o catecismo. É um modo organizado de estudarmos a nossa fé. Então, hoje nós vamos nos aprofundar nesse artigo de fé.
Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A questão é a número 132 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 659 a 667 do Catecismo. Questão 132 do compêndio, parágrafos 659 a 667 do Catecismo. Vou proceder com a leitura. Diz assim: o que representa a ascensão? Qual é o significado, o sentido da ascensão? Aí vem a resposta. Depois de 40 dias, período em que se mostrou aos apóstolos sob os traços de uma humanidade comum que escondiam a sua glória de ressuscitado, Cristo sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor que reina agora com a sua humanidade na glória eterna do Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto ao Pai. Envia-nos o seu Espírito e nos dá a esperança de estar com Ele um dia, tendo-nos preparado um lugar. Muito bem, então fizemos aqui a leitura da questão e da resposta que o compêndio nos dá sobre a ascensão de Jesus. O compêndio leva em conta, assim como a liturgia da igreja também, o relato da ascensão de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Podem prestar atenção que é somente Lucas, dos 4 evangelhos, que nos narra a ascensão de Jesus após 40 dias. É próprio de Lucas. Marcos fala da ascensão de Jesus, do seu arrebatamento. Mateus também. E João, de um modo bem diferente, fala da glorificação de Jesus através da sua crucificação. Então, em João nós não temos um relato tal qual temos em Lucas sobre a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus se dá na sua glorificação, e em João isso se dá na cruz. Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, Jesus diz várias vezes ao Pai: glorifica o teu Filho, Pai. Chegou a hora. Que hora? A hora da cruz. Então a ascensão em João, a sua glorificação se dá na cruz. Por isso que se diz que o trono de Jesus é a cruz. Por isso é um rei diferente. Mas a nossa liturgia da igreja optou pelo relato da ascensão em Lucas. E é importante nós não esquecermos que a obra lucana, a obra de Lucas, é formada por 2 partes. A primeira, o Evangelho segundo Lucas, que é o terceiro evangelho, na ordem que nós encontramos na Bíblia, e o livro dos Atos dos Apóstolos. É uma única obra em 2 partes. Quando a igreja organizou os livros da Bíblia, colocou numa determinada ordem, o Evangelho segundo João foi inserido ali entre o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas não podemos esquecer que esses 2 livros tratam-se de uma única e mesma obra e tem o mesmo autor, que é Lucas. Então, se nós olharmos para o finalzinho do Evangelho de Lucas e o começo do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aquilo que os teólogos chamam de dobradiça teológica. Então, para unir a primeira obra, o primeiro texto à segunda, existe ali algo de comum. Então, vocês podem ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, finalzinho, depois Atos, capítulo 1. Nós vamos encontrar que há uma ligação, é a chamada dobradiça teológica. Então, trata-se da mesma obra com 2 partes. Tudo bem?
Isso nós não podemos esquecer. É a chamada obra lucana ou escritos lucanos, tá? De Lucas, Evangelho e Livro dos Atos. Basicamente, no Evangelho nós encontramos tudo aquilo que Jesus fez até o momento final, aqui nesta terra, e o Livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta a vida da igreja primitiva e a expansão do Evangelho. Lucas, ele opta por apresentar a verdade dos fatos através de um esquema que é dele. Então, a verdade que Lucas transmite, ele o faz por meio de um esquema chamado geográfico teológico. Vejam bem, aqui nós precisamos recorrer a Dei Verbum, que é a constituição dogmática sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II. É um ótimo texto para nós lermos e entendermos melhor a Bíblia. Dei Verbum. Dei Verbum diz que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Mas os hagiógrafos, aqueles que escreveram o texto bíblico, eles também são autores. São verdadeiros autores, diz a Dei Verbum. Então, as características de Lucas, os seus dons, sua capacidade literária, entraram no texto. Então, Deus se serviu das qualidades do hagiógrafo, do autor sagrado, de Lucas. E Lucas apresentou a verdade de Deus, a verdade revelada, através de um esquema que é dele. Qual é o esquema? É o esquema geográfico teológico. Então, para Lucas, o Evangelho vai crescendo e vai se expandindo territorialmente, geograficamente. É a expansão geográfico-teológica do Evangelho, do querigma cristão. Se nós notarmos bem, no Evangelho segundo Lucas, nós encontramos Jesus subindo a Jerusalém. Os outros evangelhos também apresentam essa subida, mas em Lucas essa subida ganha muito mais espaço. São muitos capítulos em que Jesus deixa a Galileia, passa pela Samaria até chegar à Judeia. Então Jesus vai caminhando, há uma expansão geográfica, uma expansão territorial. Depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a segunda parte da mesma obra de Lucas, nós encontramos a expansão do Evangelho através dos apóstolos. Eu vou fazer a leitura do relato da ascensão de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, versículos 44 e seguintes. Então, Lucas 24, versículo 44, diz assim: Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Então Lucas aqui diz que a verdade revelada em Jesus Cristo, a boa nova, o perdão, a remissão dos pecados, ela chegará a todas as nações, aos povos, aos gentios, aos confins da terra, a começar por onde? Por Jerusalém. Então existe uma expansão geográfica, uma expansão territorial, que é anunciada no finalzinho do Evangelho de Lucas e que lá no livro dos Atos dos Apóstolos isso vai ser destrinchado. E vocês vão ver que o Evangelho vai crescendo. A comunidade cristã se organiza em Jerusalém, depois surge uma perseguição, e por conta dessa perseguição, a igreja que está reunida em Jerusalém, ela é dispersada,
Então são obrigados a deixar Jerusalém, vão parar na Samaria, da Samaria vão para a terra dos gentios, dos pagãos. Então nós podemos dizer que no livro dos Atos dos Apóstolos não há apenas um Pentecostes, mas pelo menos 3. O Pentecostes que nós ouvimos na solenidade de Pentecostes, na liturgia da igreja, há poucos dias atrás, é tirada do livro dos Atos, capítulo 2. Aquele Pentecostes é chamado pelos teólogos de Pentecostes dos judeus. Diz o texto que havia em Jerusalém judeus de todos os lugares na terra, mas eram todos judeus. Então, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, o texto que ouvimos na liturgia de Pentecostes, na primeira leitura, diz respeito ao Pentecostes dos judeus. Depois há um Pentecostes dos samaritanos. Depois ainda um Pentecostes dos gentios, dos pagãos. E nós vamos ver isso, tá? Nós vamos chegar lá. Então Lucas apresenta esse esquema geográfico-teológico. O evangelho vai crescendo territorialmente, tá? Isso é importante nós compreendermos. Esse esquema é dele, é de Lucas. A verdade vem de Deus, mas o modo como ele vai apresentar a verdade revelada é ele quem escolhe, e Deus se serve das suas características. Tudo bem? Então Deus é o grande autor da Bíblia. Ela é inspirada por Deus. E os hagiógrafos, esses que são inspirados por Deus, também se utilizam das suas capacidades humanas, das suas qualidades. Então, tem muito de Lucas nos textos. Em especial, estamos falando aqui desse esquema em que ele apresenta a expansão do Evangelho. O Evangelho que chega aos confins da terra. Ele forma um esquema geográfico, teológico. O Evangelho vai se expandindo territorialmente, como nós podemos ouvir aqui, tá bom? Continuando, a leitura do texto de Lucas 24, no versículo 49. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. É a promessa do Espírito Santo. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos na força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Jesus é elevado aos céus. Não é ele que se eleva. Ele é passivo na elevação, na ascensão. Quem é que o eleva? O Pai. É Deus quem o eleva. Distanciou-se deles e era elevado ao céu. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai o ressuscitou com seu Espírito. Jesus não ressuscitou por si mesmo, mas foi ressuscitado, foi levantado pelo Pai. Assim como a ascensão também. Jesus é elevado aos céus por Deus Pai. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então lemos aqui o último versículo do Evangelho segundo Lucas. Jesus dando as últimas instruções aos apóstolos e falando sobre a sua ascensão, dizendo a eles que ficassem em Jerusalém até o Pentecostes, até serem revestidos da força do alto. E daqui a pouco nós vamos ouvir os 3 relatos do livro dos Atos, mostrando o Pentecostes dos judeus, o Pentecostes dos samaritanos e o Pentecostes dos gentios. Isso para indicar que Pentecostes é constante e a todo momento, correto? Então nós ouvimos aí o texto da ascensão de Jesus, tá? Então nós vamos para Atos,
porque a ascensão não está toda ela relatada lá no finalzinho de Lucas, mas temos aí a dobradiça teológica, o que ele anuncia, inicia no finalzinho do Evangelho, agora no livro dos Atos dos Apóstolos, ele prossegue. Eu vou ler apenas o início do prólogo, aquela palavra que é dita antes do discurso maior. Diz assim, o comecinho, versículo 1 do livro dos Atos. Fiz meu primeiro relato, que é o Evangelho segundo Lucas, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias, apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então nós encontramos aqui todos os elementos que nós ouvimos lá no finalzinho de Lucas. Fala da ascensão, fala da promessa do envio do Espírito Santo, da aparição de Jesus aos discípulos, a promessa do envio do Espírito. Então nós podemos perceber aqui, quem lê o finalzinho de Lucas e o comecinho de Atos, percebe que se trata do mesmo autor, em a chamada dobradiça teológica, correto? Então vou ler aqui o relato da ascensão agora. Então é Atos, capítulo 1, versículo 6, pois o encontro de hoje fala sobre justamente da ascensão do Senhor aos céus. Estando, pois, reunidos, eles o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Aqui os discípulos ainda não estão compreendendo bem qual é a realeza de Jesus. Eles ainda esperavam o Messias, tal qual Davi, que iria reunir as 12 tribos de Israel, pois elas estavam dispersas desde o Antigo Testamento. Israel ficou dividido em reino do norte e reino do sul. Israel ao norte e Judá ao sul, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Então eles esperavam o Messias davídico, que iria reunir todas as tribos, pois durante o reinado de Davi, as 12 tribos estavam juntas, Israel estava unido. Depois de Davi, Israel ficou dividido em reino do norte e reino do sul. Então eles estão perguntando aqui, é agora que o Senhor vai restaurar a realeza em Israel? Vai expulsar os romanos daqui? Nós vamos voltar a viver como o povo viveu no tempo de Davi, todo mundo junto? Então eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que fosse brigar contra os romanos que ocupavam a província da Judéia e tinham limitado as ações dos judeus. Então eles ainda achavam que Jesus iria libertá-los, tal qual certa expectativa sobre o Messias muito recorrente no tempo de Jesus. O Messias, quando chegar, ele vai ser lutador, tal qual Davi, vai para a guerra. Mas Jesus não corresponde a esta expectativa messiânica. Aliás, não corresponde a nenhuma expectativa messiânica. Por isso, uma certa dificuldade de compreensão do messianismo de Jesus. Por isso, boa parte de Israel rejeita Jesus, como a gente já conversou um tempo atrás. Parte de Israel aceita Jesus como Messias, parte de Israel o rejeita. Não são todos os judeus que rejeitam Jesus, mas parte de Israel que o rejeita. Outra parte
aceita Jesus como o Messias de Deus. Mas até aqui, mesmo depois da ressurreição, diante da ascensão, os discípulos perguntam: é agora que vai restaurar o reino, a realeza em Israel? Vamos ver a resposta de Jesus. E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Então está apresentado mais uma vez aqui o esquema geográfico teológico de Lucas, o crescimento territorial do Evangelho, do querigma cristão anunciado pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Então aquilo que a gente viu lá no finalzinho de Lucas se repete aqui no começo de Atos. Repito, a dobradiça teológica. Há aí uma íntima relação, pois trata-se do mesmo autor. Lucas é o autor do Evangelho, é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. É a mesma obra em duas partes, que a igreja, se eu não me engano, do século IV sistematizou, escolheu os livros. Então o cânon da Bíblia é os livros inspirados que entraram na Bíblia. Alguns ficaram de fora e ganharam o nome de apócrifos. A igreja no século IV, ela escolheu esses livros e o Evangelho segundo João ficou no meio ali, entre Lucas e Atos. Mas não podemos esquecer que é a mesma obra, correto? Então vimos aqui a dobradiça teológica, a ascensão de Jesus no finalzinho de Lucas e no comecinho do livro dos Atos dos Apóstolos. Tem muita coisa interessante aqui, não é? Mas recebereis uma força. Qual é a força? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus. Qual é o poder de Jesus? É o Espírito Santo. Jesus agia com poder, com autoridade. O seu poder é o Espírito Santo. É o dínamos, é a força de Jesus. E é esse Espírito que é derramado sobre nós também. Então qual é a força de Jesus? O Espírito Santo. Qual é a nossa força? A força do alto. É o Espírito Santo que desce como água pura, água humilde. A água sempre desce, não é? É uma das imagens para falar do Espírito Santo, a água que desce. A água sempre vai para o lugar mais baixo, não é? Então o Espírito Santo desce até a nossa realidade de pecadores, de homens e mulheres frágeis, fragilizados e que precisam da força do alto para seguir Jesus Cristo e cumprir a missão da igreja. Lembrando que Jesus sobe aos céus e a sua missão é dada agora à igreja. Recorremos ao Evangelho de João, lá no capítulo 20. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Então a missão de Cristo agora é a missão da igreja. A igreja continua a missão de Jesus na história, no tempo e no espaço. Correto? Então falamos aqui sobre a ascensão de Jesus, relatada de modo pormenorizado, detalhado, no Evangelho segundo Lucas. É Lucas quem fala dessa ascensão após 40 dias. O número 40, ele é recorrente na Bíblia. Então, para dizer que Jesus conviveu com os apóstolos um tempo bem prolongado. O número 40 indica assim um tempo longo, bem prolongado, tá? Então, não é que Jesus deixou a comunidade. Nós vivemos dizendo que Ele está no meio de nós. Então, Jesus não nos deixou, apenas é uma forma diferente de ser presente em nós, atualizada pelo Espírito Santo. Lembrando que a Trindade nunca atua sozinha. Nós temos um único Deus em 3 pessoas. Estas pessoas, quando agem na terra, ou seja, na linguagem teológica, na economia da salvação, nunca agem sozinho. Então o Filho se encarnou,
E ao se encarnar, não é que o Pai o abandonou e o Espírito também. O Pai e o Filho acompanhavam Jesus no mistério da encarnação. Ele ressuscitou. Quem o ressuscitou? O Pai. Quem o vivificou? O Espírito. Então, quando desceu o Espírito Santo em Pentecostes, não é um ato isolado da terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas um ato trinitário. Quem desce é o Espírito, mas nunca sozinho, sempre com o Pai e com o Filho. Então, na Trindade, a ação de uma das pessoas trinitárias é sempre acompanhada das demais pessoas trinitárias. Por isso que se diz que a Trindade é uma comunhão. Na Trindade há unidade. A Trindade é a melhor comunidade. Não é a solidão de um, mas a comunhão de três. E nós, muitas vezes, queremos agir sozinhos na igreja. Aí não dá certo. Então, ao olhar para a Trindade, que é um ícone da igreja, nós deveríamos saber trabalhar em comunhão. Lembro muito bem das aulas de eclesiologia na faculdade, o professor dizendo que igreja é comunhão. Se não tem comunhão, não é igreja. Não adianta juntar um monte de gente na igreja, lotar a igreja, sendo que não há relacionamento, não há relação entre as pessoas, não há comunhão. Então, a igreja não é um juntado de pessoas que se reúnem, mas a comunhão dos filhos de Deus, dos evangelizados, dos batizados, que se relacionam, que se conhecem, que se machucam, mas que se perdoam, que se relacionam. Correto? Então, é sempre bom saber isso, até um pouquinho de teologia da Trindade, né? Quando uma pessoa da Trindade age, por exemplo, o Pai é o Criador, atribui-se ao Pai a criação, mas ele criou pela palavra, que é o Filho, e pelo Espírito que pairava sobre as águas. Existe um termo bem técnico, né, para falar disso. É a pericórese, ou pericorese. Então, esse termo dá a ideia de algo circular, né? A comunhão trinitária é uma relação entre as três pessoas constantes. As três pessoas têm a mesma natureza, mas se relacionam de modo diferenciado. O Pai se relaciona como Pai diante do Filho, o Filho é o amado do Pai e o Espírito é o amor que envolve as duas outras pessoas da Santíssima Trindade. Tá? Pericórese. Depois nós podemos estudar bastante esse termo, tá? Vamos lá, senão a gente foge do nosso foco, que é a ascensão de Jesus, correto? O texto, questão 132 do compêndio, para quem não pegou aí, no catecismo corresponde aos parágrafos 659 a 667. Então, o compêndio nos diz que Jesus, na sua ascensão, leva a humanidade para os céus. Nós podemos dizer que tem um corpo humano nos céus. Então, Jesus, antes da sua encarnação, Deus em si mesmo, era puro espírito, mas ao se encarnar no seio da Virgem Maria, assumiu a natureza humana e ganhou um corpo. Esse corpo foi morto, foi flagelado, sofreu, padeceu, mas Deus o ressuscitou. E esse mesmo corpo ressuscitado é elevado aos céus pelo Pai. Então, nós podemos dizer aqui que a história de Jesus o acompanha na ressurreição e na sua ascensão. Isso nós podemos verificar pelo fato de Jesus ressuscitar e subir aos céus com as marcas da sua paixão. As marcas dos pregos nas mãos, nos pés e da lança que o perfurou no lado.
Então Jesus ressuscita e sobe aos céus com esta humanidade, uma humanidade ferida. Por isso nós não podemos fugir da nossa história de vida, pois ela nos acompanha. Muitas vezes a gente vem para a igreja, tem uma parte da nossa vida que é dolorosa, que é sofrida, que nos faz sofrer, e a gente quer esconder, de nós mesmos inclusive, e de Deus também, essa história de dor. Mas ela vai nos acompanhar. O que fazer então? É integrar. O único caminho possível para nós é o caminho da integração da história de vida. O que nos aconteceu, seja bom, seja ruim, é a nossa história, que nós carregamos. Em Cristo nós podemos ressignificar, dar novo sentido. É o que aconteceu com Jesus. As suas chagas dolorosas se transformaram em chagas gloriosas. Então Jesus ressuscita sem dor, sem culpar os seus algozes, aqueles que os crucificaram, sem culpar os discípulos que abandonaram ele na cruz. Jesus ficou sozinho, foi abandonado. Jesus ressuscita ressignificando, tendo ressignificado a sua dor, a sua paixão, através da sua ressurreição e a ascensão. Portanto, o corpo que sobe aos céus é aquele mesmo corpo que conviveu com os discípulos, aquele corpo que foi chagado, ferido, machucado, porém ressuscitado, se tornou um corpo glorioso. Essa é a linguagem da Sagrada Escritura. Que corpo é esse? É o corpo glorioso. São Paulo desenvolve isso, principalmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós falamos bastante no encontro passado. Então, Jesus sobe aos céus, não do modo como desceu, mas levando a nossa humanidade. E que humanidade é essa? A humanidade ferida, demonstrando que a nossa vocação é uma vocação com alta dignidade. Jesus é o primeiro a ascender, a subir aos céus. Depois há de nos levar, foi à frente preparar um lugar para nós. Então, o ser humano tem uma destinação, é fazer o caminho de Jesus e estar nos céus com Deus Pai. Então, esse que desceu, Jesus, não é o mesmo mais. Agora sobe com o corpo. E uma vez tendo subido com esse corpo, uma vez tendo assumido o corpo, não tem como ele deixar o corpo. Jesus é uma inteireza, né? Corpo, sangue, alma e divindade, diz a igreja, né? Então nós não podemos dividir Jesus. Não dá para separar mais a humanidade de Jesus da sua divindade. Elas estão unidas, são intrínsecas, harmonicamente. E Jesus, assim, ao voltar para o seio do Pai, leva consigo a nossa humanidade, indicando o nosso futuro, indicando a nossa vocação de estar com Deus nos céus, levando a nossa história sofrida que será ressignificada. Então não fujamos da nossa história de vida, da nossa história com o pecado, a história de sofrimento. Passando por Deus, ela é ressignificada, tem novo sentido. Então Jesus sobe aos céus com a nossa humanidade, com as chagas, as marcas desse mundo, porém com ressignificação. São chagas gloriosas agora. Correto? Então, tem um corpo humano no céu, mas tem um outro também. Você já deve ter ouvido falar. Nossa Senhora, com a sua assunção, também foi elevada aos céus de corpo e alma. Então, quem é que ressuscitou já? Jesus e Nossa Senhora. Estão nos céus de corpo e alma, numa inteireza. Os demais, os santos, estão aguardando a ressurreição dos mortos no último dia, como a gente conversou um outro dia desses aí. A igreja diz que os santos têm a visão beatífica de Deus, a visão feliz de Deus, mas não ressuscitaram ainda. A doutrina clássica da igreja, contida no catecismo, diz que a morte separa corpo e alma, e com a ressurreição, corpo e alma se juntam novamente. Quem ressuscitou até agora? Só Jesus e Nossa Senhora.
Então os santos estão diante de Deus? Estão, mas não ressuscitados. A sua alma aguarda o último dia, o dia da ressurreição final, o dia do julgamento. Então, corpo humano no céu, de Jesus e de Nossa Senhora. Correto? Depois, o compêndio nos diz que Jesus, ao subir aos céus, levando a nossa humanidade, senta à direita do Pai. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, à destra do Pai. O que significa isso, não é? Dizer que Jesus está à direita do Pai. Significa que Jesus foi honrado na sua divindade. Sentar à direita do Pai é o reconhecimento da sua divindade. E ele recebe honra, glória, poder. E dali passa a reinar. Então, estar à direita do Pai indica que ele é divino e que é honrado, que é glorificado. E aí passa a reinar sobre os seus súditos, por assim dizer. Se ele é rei, somos seus súditos. Embora essa linguagem não é tão utilizada assim pelo Concílio Vaticano II. Então Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Nós encontramos o Salmo, que é muito utilizado no Novo Testamento, que diz, o Pai dizendo ao Filho, assenta-te ao lado meu direito, até que eu coloque os teus inimigos por debaixo de teus pés. Então Jesus recebe honra, a honra que é devida à divindade. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Alguns meios religiosos e alguns católicos começam a utilizar uma linguagem que é própria da divindade, atribuindo a nós, dizendo que Deus vai nos honrar. Eu confesso que eu não compreendo muito bem isso, né? Deus tem que me honrar, Deus vai me honrar. Somos nós que devemos honrar a Deus, não Deus que deve me honrar. Deus me ama, Deus me quer bem, Deus quer me salvar, Deus quer me levar para o céu também, mas aqui nessa terra as pessoas já querem ser honrados, não é? Talvez seja uma palavra errada para dizer algo que a gente também acredita, mas a honra é dada a Deus e não a nós. Então, é bom tomar cuidado com essas promessas de céu na terra. Eu confesso que não compreendo muito bem essa coisa, Deus tem que me honrar, né? Deus tem que honrar a minha fé, enfim, vocês me desculpem, tá? É um pouco da pregação que a gente vê na TV em algumas denominações cristãs, né? Você tem fé, então Deus tem que te honrar. Mas nós temos fé que Deus é amor, que Deus é bom, confiamos nele, ele tudo fará, ele vai fazer as coisas. Mas eu não posso obrigar Deus a fazer as coisas para mim, né? Então, se eu tenho fé, então eu obrigo Deus a fazer o que eu quero. Isso é um pouco perigoso, né? A gente acaba criando aí uma religião do homem. O homem no centro e os desejos dos homens, né? Os sonhos que nós temos. Se os nossos sonhos forem os sonhos de Deus, ótimo, né? Se os nossos desejos forem os desejos de Deus, ótimo. Mas se não, eu tenho que obrigar a Deus a cumprir os meus desejos, os meus sonhos, não é? Nós temos que sonhar sim, né? Somos seres de desejo. Mas pouco a pouco nós vamos ordenando esses sonhos e desejos com o sonho e o desejo de Deus. É o reino de Deus. Nós vamos cooperar com Deus na sua construção do reino que começa aqui na terra e se conclui nos céus de modo pleno. Correto? Então somos nós que devemos honra a Deus Pai. Na mesma questão, o catecismo diz que Jesus se sentou à direita do Pai e se tornou o intercessor por excelência. Então Jesus é aquele que se coloca entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, até mesmo porque ele é Deus e homem. Então quem mais
pode fazer essa ligação entre o céu e a terra senão Ele. Ele que tem as duas naturezas, a divina e a humana. Ele que conhece o céu e conhece a terra. Então Jesus é o grande intercessor entre Deus e os homens. Essa intercessão não anula a intercessão dos santos. Alguns dos nossos irmãos evangélicos não entendem a intercessão dos santos, mas os santos só intercedem em Cristo Jesus, pois só são santos em Jesus, nele. Então, a intercessão dos santos não diminui em nada a única intercessão que é feita entre o céu e a terra através de Jesus. Não há outro nome entre o céu e a terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é o mediador entre o céu e a terra. E quando nós falamos de mediador, nós estamos falando de sacerdote. Falamos do sacerdócio de Jesus. Então, ele diante de Deus, glorificado com a nossa humanidade, ele intercede por nós continuamente. Diz a carta aos Hebreus que nós temos um intercessor, um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós, porque passou por esse mundo e sentiu na pele o que nós sentimos aqui, por isso tem condições de se compadecer de nós. E o sacerdote, segundo a mesma carta aos Hebreus, é aquele que se coloca entre Deus e os homens e oferece dons e sacrifícios a Deus em favor dos homens. Então Jesus é esse grande intercessor em favor da humanidade, é o sumo sacerdote que se oferece de uma vez por todas em favor da humanidade. E essa oferta nós celebramos todos os dias na missa, na Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote, a oferta, ou seja, o cordeiro que é imolado sobre o altar do sacrifício, e ao mesmo tempo é o altar, é a pedra do sacrifício. E diante de Deus, ressuscitado, tendo ressuscitado não morre mais, ressuscitou para não morrer mais. Então na missa a gente não mata Jesus de novo, mas é o mesmo mistério celebrado, que entra o conceito de memória, que nós herdamos dos judeus e que é tão caro e importante para nós entendermos a missa. Fazer memória é atualizar, tornar presente o passado e o futuro. Então Jesus é esse sumo sacerdote que intercede continuamente por nós, que se oferece por nós, oferece dons e sacrifícios por cada um de nós. É o grande intercessor. Então toda a intercessão que os santos fazem e que nós aqui na terra fazemos também é feita em Jesus, porque Ele é o grande mediador. Ele é o sumo sacerdote. Então os padres, os bispos em primeiro lugar, depois os padres, que são ordenados sacerdotes, e também vocês leigos que assumem pelo batismo o sacerdócio comum dos fiéis, nós participamos do sacerdócio de Jesus. Só tem um sacerdote, é Jesus. E nós participamos desse mesmo sacerdócio de Jesus. Administramos o sacerdócio dele, exercemos esse sacerdócio. É Jesus quem se oferece na missa. Então o sacerdote na missa age na pessoa de Cristo cabeça. Então participa do sacerdócio de Jesus. Os leigos também tomam parte desse sacrifício, ofertando a si mesmos. Então, repetindo, há um único sacerdote, que é Jesus Cristo, e todos nós participamos desse sacerdócio, cada um a seu modo. Os que receberam o sacramento da ordem, no primeiro e no segundo grau, o recebem de modo ministerial. Os leigos pelo sacerdócio comum dos fiéis, mas todos nós participamos do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o único e eterno sacerdote que se oferece por nós e nós participamos desse sacerdócio. Então nós temos um sacerdote no céu, alguém que ressuscitou de corpo e alma, está diante de Deus intercedendo continuamente
por cada um de nós. É razão de alegria para cada um de nós ter um sacerdote que se compadece da nossa humanidade, pois esteve revestido da nossa humanidade aqui nessa terra e levou essa humanidade para os céus, glorificando-a, mostrando o destino divino, correto? E como eu falei no início e prometia o finalzinho de Lucas e o início do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui os 3 Pentecostes narrados no livro dos Atos dos Apóstolos, tá bom? Então nós vamos aqui primeiramente ao Pentecostes dos judeus. Então vamos lá. Quais são os 3 Pentecostes dentro do esquema geográfico teológico de Lucas? O evangelho vai crescendo, se expandindo territorialmente, geograficamente, a começar por Jerusalém, depois se estende para a Samaria e depois entre os gentios, ou seja, os confins da terra. Então, em Atos 2, nós temos o Pentecostes dos judeus. Então, para vocês verem que é Pentecostes dos judeus, tá? Atos 2, versículo 5. Diz assim, achava-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Então eram todos judeus. São judeus da dispersão? Sim. Vieram de outras terras, vindos de todas as nações, mas eram todos judeus. Então em Atos 2, nós temos um primeiro Pentecostes, que é o Pentecoste dos judeus, correto? Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, com o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Então é o primeiro Pentecostes narrado no livro dos Atos, que é o Pentecostes dos judeus que se deu em Jerusalém. Depois, indo para Atos capítulo 8, versículo 14, Atos 8, é o mesmo livro, Atos 8, versículo 14, nós encontramos o Pentecostes dos samaritanos. Vocês devem se lembrar que havia hostilidade entre os judeus e os samaritanos por uma questão histórica. E, inclusive, Tiago e João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, chamados por Jesus mesmo de Boanerges, ou seja, os filhos do trovão, ou seja, impetuosos, né? Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, eles disseram: Senhor, queres que a gente manda descer fogo do céu e acabar com eles? Não era o fogo do Espírito Santo, é para destruir mesmo, né? Jesus disse: não, porque sabia muito bem que a Samaria seria um dos primeiros lugares onde o evangelho seria acolhido, fora da Judéia. Então vamos lá, Atos 8, versículos 14 seguintes. Diz assim, os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Então tem um outro Pentecostes acontecendo fora de Jerusalém, na Samaria. É o Pentecostes dos samaritanos. E tem um gesto aqui da imposição de mãos. Por isso na crisma a gente focou muito a unção com o óleo na fronte, que é importante, é uma unção. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando de unção. Quando se fala de unção, fala do Espírito Santo. Mas o grande gesto de imposição de mãos
que indica a descida do Espírito Santo e a transmissão de algo do apóstolo para os demais, no nosso caso do bispo, o sucessor dos apóstolos, para os demais que estão recebendo a imposição de mãos, esse é o grande gesto característico da transmissão do Espírito Santo. Então encontramos os apóstolos aqui impondo as mãos sobre os samaritanos e eles recebiam o Espírito Santo. Ocorre que no sacramento da crisma as pessoas não notam muito bem, mas o bispo faz a imposição de mãos e faz uma oração muito bonita, de longe. Ele faz a imposição de mãos de longe, não impõe as mãos um por um, mas faz a imposição de mãos. É um gesto em que ele transmite aquilo que tem para os demais. Por isso na ordenação também tem imposição de mãos, que aquele que impõe as mãos tem algo a oferecer àquele que está sendo ordenado, ou aquele que está sendo crismado, está recebendo aquele sacramento. Tá? Então imposição de mãos significa isso, eu vou transmitir algo que eu possuo. Esse gesto é basicamente atribuído na nossa igreja aos bispos, aos sacerdotes que tiveram a sua mão ungida. Tá? Nada impede que um leigo ore, estendendo as suas mãos sobre os demais também. Tá? Mas é um gesto próprio dos bispos em primeiro lugar e dos sacerdotes. Tá bom? Tudo bem? Vimos aqui então o Pentecostes dos samaritanos. Agora tem o Pentecostes dos gentios. Virando a página aqui, Atos 10, versículo 44. Está dando 8 horas, nós vamos terminar. Então Atos 10, versículo 44 e seguintes. Diz assim, ó. Pedro estava ainda falando estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ou seja, os fiéis da circuncisão eram judeus, favoráveis à circuncisão, favoráveis a que todos aqueles que entrassem no cristianismo se tornassem judeus antes, recebessem o ritual da circuncisão. Estes, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do Espírito, a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? Determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Então vimos aí Pentecostes dos judeus, dos samaritanos e dos gentios, cumprindo aquilo que Lucas anunciou. Ele apresenta o querigma cristão, o evangelho que cresce territorialmente, geograficamente. Tudo bem? Por que a gente falou aqui do envio do Espírito Santo? Porque Jesus, na sua ascensão, de junto do Pai, ele envia o Espírito Santo sobre a igreja. Diz o credo niceno-constantinopolitano sobre o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, de junto do Pai, o Filho envia o Espírito Santo. Aqui tem uma questão teológica importante. No latim, o filioque, a questão do filioque. Nos concílios de Nicéia e Constantinopla não havia o Filho. Dizia apenas, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Depois, num outro concílio, a Igreja Latina do Ocidente inseriu, sem consultar os orientais, o filioque, o Filho, e procede do Pai e do Filho. Eles não gostaram muito. Por conta disso e outras questões, surgiu o cisma do Oriente, em 1054. Então surgiram aí as igrejas ortodoxas lá no Oriente. E nós aqui ficamos conhecidos como a Igreja Latina ou Igreja Romana, por conta desse filioque. Hoje em dia, por meio do diálogo
do diálogo ecumênico, porque somos todos cristãos, nós cristãos latinos e os ortodoxos. Essa questão tá bem resolvida. Foi uma questão problemática no passado, mas através do diálogo essa questão está razoavelmente resolvida. Então, por enquanto, as igrejas ortodoxas não estão em plena comunhão com Roma, com o Papa. Então, qual é o grande distintivo do católico? É estar em comunhão com o Papa. Os ortodoxos não têm comunhão com o Papa. Não estão sob a jurisdição, o pastoreio do bispo de Roma, que eles veem apenas como um título de honra, mas não como alguém que tem jurisdição sobre toda a igreja. Isso é tema para um outro encontro nosso, a questão do filioque e o cisma do Oriente. São João Paulo II dizia que a igreja precisa voltar a respirar com seus dois pulmões, o pulmão do Ocidente e o pulmão do Oriente. O pulmão do Ocidente é a igreja latina, somos nós que estamos em comunhão com o Papa. E a igreja do Oriente, as várias igrejas ortodoxas da Grécia, da Rússia, eles não estão em comunhão plena com o Papa e formam esse outro pulmão. Rezemos para que a igreja se reúna novamente, porque eles têm os 7 sacramentos, é um grande distintivo de unidade entre nós. Tem os 7 sacramentos. Tudo bem? Acho que por hoje é só. Ficamos aí apenas na questão 132. Eu fiz isso propositadamente, porque é uma questão muito importante, que tem muitos temas fundamentais para nós, tá? Vimos aí a questão 132 sobre a ascensão de Jesus, que corresponde aos parágrafos 659 a 667 do Catecismo da Igreja Católica. Eu peço perdão a vocês, pois eu não estou vendo comentário nenhum, tá? Então, se houve pergunta aí, eu não vi. Eu mexi em alguma coisa no meu celular, já tem dias que eu não sei como é que faz para voltar aos comentários. Depois eu vejo, mas agora ao vivo eu não consigo ver. Tá bom? Então agradeço a todos que acompanharam mais esse encontro da Escola da Fé. Lembrando que na próxima terça-feira continuaremos com o nosso estudo, com esse nosso encontro. E amanhã, quarta-feira, teremos missa às 9 da manhã e à noite, às 19 horas, o terço mariano. Obrigado pela companhia, obrigado por estar junto a nós. Não interrompemos o nosso estudo, graças a Deus, e vamos rezar para que a pandemia passe e a gente possa se reunir presencialmente. E colaboremos também, não é? Colaboremos também, tomando todos os cuidados. Deus ajuda, mas nós precisamos cooperar com a graça divina. Amém? Vamos então suplicar a bênção de Deus sobre cada um de nós, a fim de que tenhamos uma boa noite e a bênção de Deus permaneça sobre cada um de nós e sobre todos aqueles pelos quais rezamos, em especial as pessoas que estão enfermas, enfrentando a Covid-19. Temos um número grande de pessoas em nosso bairro que enfrentam essa enfermidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José de Anchieta, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Até breve. Obrigado pela companhia de todos vocês. Uma santa noite a cada um de vocês. Tchau, meus irmãos.